Olha, se tem uma coisa que a gente que é empresário, empreendedor, a gente sabe que não é fácil empreender. E ser empresário, ser empreendedor no Brasil é muito mais difícil ainda. Você que tem um negócio, está aqui me ouvindo, está aqui me acompanhando, você que é empresário, empresária, empreendedor ou empreendedora, você sabe muito bem que uma das coisas que a gente precisa ter, além de ter sangue de barata, ter estômago frio, a gente precisa ali, tem que ter estômago para empreender, a gente precisa ter inteligência emocional. E nós vivemos numa era de muitas mudanças. Nós vivemos numa era de muita instabilidade emocional, instabilidade jurídica, instabilidade econômica, instabilidade política. Aliás, a regra é instabilidade, não existe estabilidade, já dizia e diz Flávio Augusto da Silva, não existe estabilidade. Então, sabendo e partindo do princípio que não existe estabilidade, principalmente para nós que somos empresários, empreendedores no Brasil, nós temos um fator agravante que é a inteligência emocional. A gente precisa ter sangue de barata algumas vezes. Mas a aula de hoje, o episódio de hoje e o assunto que eu trouxe aqui para a gente conversar é exatamente esse. Como que a gente pode desenvolver inteligência emocional nesse mundo caótico dos negócios, nesse mundo caótico competitivo que é o mundo privado, mercado produtivo. Ufa, o que a gente precisa fazer para ter a mente em dia? E existe uma ferramenta de gestão para isso. Olha que lindo, que maravilha. E você que está buscando inteligência emocional, fica comigo até o final desse episódio para você acompanhar esses 5 pontos que eu vou colocar aqui, que são muito estratégicos para você conhecer esses 5 pontos e aplicar gestão emocional com estratégia aí no seu negócio, na sua vida, no seu dia a dia. Se você é líder, gestor, diretor, dono de negócio, esse conteúdo foi feito para a gente começar a desenvolver melhor a nossa inteligência emocional. E é muito legal, vou compartilhar minha tela aqui com você. Para quem está no YouTube, já está vendo a minha tela. Quem está no podcast, já fica o convite para você ir até o YouTube da Nova Era Estratégia. Digita no YouTube Nova Era Estratégia para você ver o conteúdo aqui na minha tela. Que a gente vai conversando, eu vou escrevendo junto com você aqui na tela. E pessoal, eu não tirei da minha cabeça esse conteúdo não. Eu vou trazer para você aqui o modelo de 5 etapas. Opa, pera aí, deixa eu voltar minha tela, beleza? O modelo de 5 etapas, são 5 componentes da inteligência emocional, sugerido por Daniel Goleman. Daniel Goleman, um dos maiores especialistas, PhD, se eu não me engano, pós-doutorado, autor de vários livros, ele foi best-seller, ele foi Nobel de Economia. O cara é fera demais. Então, vamos aprender com Daniel Goleman os 5 componentes da inteligência emocional para você que está aqui comigo, que está me ouvindo, começar a desenvolver melhor a sua inteligência emocional, sabendo em quais pontos você precisa atacar primeiro, quais pontos você precisa cuidar primeiro. Acho que a palavra certa é essa daqui, é cuidar para você não ter nenhum tipo de problema. Então, primeiro ponto, primeiro componente da inteligência emocional que o Daniel Goleman propõe para a gente aqui é o autoconhecimento. Claro, a gente precisa saber nossas forças, nossas fraquezas, a gente precisa conhecer aquilo que sabemos fazer de melhor, como nós sentimos o que sentimos, como nós pensamos o que pensamos. E a partir do momento que você se conhece bem, que você se conhece melhor, que você simplesmente se aceita melhor, você começa a performar melhor, você começa a entender melhor os seus limites, as suas zonas de potência e talento, as suas zonas de fraqueza, que você sabe que precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda para alguma coisa, falando de gestão no seu negócio, eu já vou até te fazer um convite se você está aqui comigo. Eu vou deixar um formulário aqui na descrição do episódio, tem um link para um formulário. Acesse esse formulário e coloque as informações iniciais ali para eu ter o seu contato e conhecer o seu negócio. Principalmente conhecer a sua empresa, conhecer o seu negócio, entender quais são os problemas que você precisa resolver para ontem. Não estou falando nem agora nem hoje, é para ontem. Coloca ali as informações iniciais. Eu ou alguém do meu time vai entrar em contato com você, a gente vai marcar uma sessão de diagnóstico, a gente vai aprofundar esse diagnóstico com você e a gente vai entender um caminho juntos. Então, primeiro passo é o autoconhecimento. Você conhecer a si mesmo, você vai ter muito mais facilidade de aplicar as mudanças que você precisa aplicar no seu negócio
para que você mude os resultados da sua empresa, mude o rumo, mude o caminho, para que você tenha mais resultado no seu negócio, porque é o que interessa, é o que importa. Então já fica o convite, preencha o formulário para eu conhecer você, conhecer o seu negócio e a gente falar dessas mudanças aqui que a gente precisa ter muita inteligência emocional para lidar com o que a gente precisa lidar todos os dias, não é verdade? Outro componente que o Goleman propõe aqui para a gente é o autocontrole. Ah, João, eu sou uma pessoa muito controlada, eu sou uma pessoa muito sensata. Será? Será realmente? Se eu perguntar para o seu time se realmente você é uma pessoa que tem autocontrole, que você consegue ter esse discernimento, você consegue pensar bem antes de falar, você consegue digerir as coisas antes de comunicar, antes de tomar uma decisão difícil. Será que você realmente tem autocontrole? Às vezes a gente tem uma visão muito distorcida de nós mesmos. Às vezes o seu time acha que você é um descontrolado, uma descontrolada, uma descompensada, uma louca. Fala, meu Deus, já chegou a louca, chegou o louco, o doido, e você grita, você esbraveja, você dá tapa na mesa, você faz um teatro aí para sua equipe. Que tipo de credibilidade você está passando para o seu time se você está deixando escapar esse tópico aqui, ó, autocontrole, de dentro da sua gestão emocional, de dentro da sua gestão de inteligência emocional? Então você precisa entender os componentes daquilo que forma a inteligência emocional para ver onde você está falhando. Às vezes você acha que tem autocontrole, mas não tem. Outro ponto que o Goleman só propõe para a gente aqui, automotivação. Aqui não é só você ser automotivado, você saber o que tem que ser feito, vai lá, ser proativo, fazer, levantar a bunda da cadeira e realizar. Porque se você é empresário, empreendedor, você já faz isso. Você já é uma pessoa automotivada, senão você nem empreenderia. Agora aqui vai muito além da grana. Aqui vai muito além da grana. A gente confunde isso com grana, mas não é só grana. Aqui a gente está falando de paixão pelo que faz e essa razão, o propósito de você fazer o que faz, sem realmente só focar no financeiro, no quesito financeiro. A automotivação é um dos componentes mais fortes aí da inteligência emocional. E como que está a sua gestão da automotivação? Então, a partir do momento que a gente entende esses pontos aqui, que o Goleman coloca, a gente começa a entender onde a gente precisa melhorar. Outro componente importantíssimo que a gente precisa ter aqui, principalmente no nosso dia a dia, no mundo corporativo, é empatia. Agora, não é aquela empatia falsa, aquela empatia rasa de você falar, não, realmente eu te entendo, que difícil situação, não é verdade? Não, não tem nada a ver com isso. Empatia é um fator importantíssimo para você desenvolver gestão emocional, desenvolver inteligência emocional, para você saber lidar com os BOs e os pepinos do dia a dia, principalmente na liderança de equipe. Se você não conseguir desenvolver empatia, você não vai conseguir ser um bom líder, você vai ter alta rotatividade no seu time. Inclusive, se é um dos pontos que está pegando aí no seu negócio, rotatividade, você está perdendo gente por pouca coisa, significa que algum desses 5 pontos, talvez esse ponto número 4 esteja falhando aí na sua empresa. Você esteja falhando com esse quesito empatia aí no seu time. Um ponto importante também que eu anotei aqui, que o Goleman coloca, é, por último, aptidão social, ou seja, qual é a sua capacidade de fazer relacionamentos e administrar relacionamentos. Essa é a expressão que o Goleman coloca. Qual é a sua capacidade de administrar relacionamentos? Sejam com seus fornecedores, com seus parceiros comerciais, com o seu time, com seus subordinados, com seus liderados, com a sua sociedade, seu quadro societário. Como que está sendo a sua capacidade de gerenciar relacionamentos? Tá boa, tá média, tá alta? Então, olha que importantíssimo esses 5 pontos aqui, que são os 5 componentes da inteligência emocional propostos aqui por Daniel Goleman no modelo de gestão emocional, que você precisa agora olhar para esses 5 pontos e, ó, papel e caneta na mão. Falar, eu preciso desenvolver isso, eu preciso melhorar aquilo, eu não sou tão bom nisso. Como que eu sinto o que eu sinto, como que eu penso o que eu penso, como que eu comunico o que eu sinto, como que eu comunico o que eu penso. Então você precisa agora olhar para esses 5 pontos e ver quais desses 5 pontos você precisa gerenciar melhor. E se você precisa de ajuda na gestão do seu negócio, já reitero o convite, reforço o convite.
preenche o formulário que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Preenche o formulário, coloca as informações preliminares e iniciais do seu negócio. 30 segundos você preenche essas informações. A gente vai receber seu contato. A gente vai entender o momento do seu negócio, o seu momento como empreendedor, empresário. E aí a gente vai fazer contato. Eu ou alguém do meu time, a gente vai falar com você, a gente vai marcar essa sessão de diagnóstico aprofundado para a gente entender quais são os problemas pontuais que você precisa resolver para voltar a performar ou expandir, escalar seu negócio, ou resolver algum tipo de problema ou BO que você tem que resolver para ontem, tá legal? Então já fica o convite, eu sou o João Cânova, sou especialista em gestão estratégica, administração de negócios. A gente tem programas de consultoria e de mentoria aqui, espero que você seja no futuro um dos nossos mentorados, um dos nossos clientes de consultoria para a gente ajudar o seu negócio a performar melhor. Combinado? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê numa próxima. Um abraço.